Olá, como vão vocês? Eu espero que vocês estejam bem, com saúde, continuando a sua quarentena em casa, sem se arriscar, e espero que tenham encontrado tempo também para dar uma estudadinha no nosso português para o latim e o grego. Eu quero dizer, antes de mais nada, uma coisinha relativa ao handout que eu coloquei ontem. Eu mandei por e-mail para todos vocês o handout que hoje eu vou colocar também no Moodle, né? Com essa aula que eu estou fazendo agora com vocês e colocar e explicar que o handout da última coronaula tinha sido da aula 4. Como a aula 4 e a aula 5 formam um grupo, um todo fechado, ou seja, os termos associados ao nome, o handout que eu coloquei, mandei ontem para vocês, ele repete a aula 4 e completa com o resto da aula 5, tá certo? Este da aula 6 de hoje, ou seja, a nossa aula 6 e a nossa coronaula já número 7, eu quero dizer o seguinte: já começa um novo bloco que eu coloco ainda durante essa semana o handout para vocês. Eu não vou mandar imediatamente, porque realmente, não vou mentir, parte dessa aula eu ainda vou tomar exemplos que eu produzi, ou que eu compilei para a aula passada. Eu vou utilizar para um núcleo de conteúdo que eu vou tratar com vocês hoje. E a outra parte ainda vai estar, porque eu vou tirar algumas dúvidas e eu cometi um equívoco na última aula que eu tenho que corrigir, senão não me sinto bem, tá certo? Eu falei besteira e quando a gente fala besteira, a gente tem de voltar atrás sem menor sombra de dúvidas. A primeira coisa, então, terminando as questões concernentes e o equívoco concernente à aula passada, né? Na verdade, a primeira delas é no que diz respeito ao aposto, né? O aposto. A primeira informação, né? Informação que eu tenho que dar é que, por exemplo, numa frase como a ida, não, perdão, na frase como, numa frase como, deixa eu ver. É o último exemplo que eu coloco no handout. A cidade do Rio de Janeiro é considerada maravilhosa. Estamos aí diante de um problema que divide os gramáticos, tá certo? Eu considero isso um aposto. Entretanto, gramáticos importantes, como por exemplo o Evanildo Bechara, considera isso um adjunto adnominal, tá? Como se, na verdade, eu estou tentando imaginar qual é a ideia que ele faz, né? Dele imaginar que cidade do Rio de Janeiro tivesse o sentido de posse, né? A cidade que pertence ao Rio de Janeiro. Mas eu acho fraquíssimo isso, porque aí você poderia substituir por um pronome possessivo, adjetivo possessivo. Essa é uma justificativa, mas seguramente não é essa, deve ser outra, enfim. Mas eu fico com a lição do Adriano da Gama Curi, que entende isso sim como um aposto, pois ele reduz, ele limita aquilo que a gente chama de fundamental, né? Quer dizer, aquele termo a que o aposto está ligado, que se chama fundamental. Então, ele limita a ideia de cidade. Como a cidade ela tem um campo semântico imenso, ou seja, são infinitas, eu não digo, mas milhares e milhões de cidades, então você tem de especificar qual é essa cidade, apresentando essa especificação. Na minha ideia é essa, de aposto. Tá? Então, vocês vão poder encontrar em outros autores essa divisão. Vocês vão ver que isso acontece em muitas partes da gramática, quer dizer, há determinadas regiões que são absolutamente nebulosas. Entretanto, eu cometi um erro mesmo, né? Era o seguinte exemplo, deixa eu ver se eu acho aqui. Vejam bem. Deixa eu ver. Aqui. Era assim: um beijo, um carinho, um olhar, tudo vale no amor. Né? Na verdade, o
O aposto é um beijo, um carinho, um olhar. Com uma pequena diferença, que o aposto está pós-posto, perdão, o fundamental, que é tudo, ele está pós-posto e não anteposto ao aposto. Então é assim, eu poderia imaginar da seguinte maneira, falar de outra forma. Tudo, um beijo, um carinho, um olhar, vale no amor. Então vocês podem notar que esse tudo, ele é um sujeito do verbo valer e ele tem um esclarecimento, uma especificação de que é esse tudo, qual é a natureza desse tudo nesse determinado contexto. Então, tudo é o termo a que se refere o aposto um beijo, um carinho, um olhar. Né? Você pode colocar tudo e aí colocar no lugar que é correto, o fundamental, que é antes do aposto, ou pode jogar para depois também. Né? E esse tudo, vocês poderão usar qualquer tipo de pronome indefinido ou de expressões indefinidas, cada um, cada, muitos, poucos, enfim. Isso tudo é possível, é passível desse tipo de distribuição do aposto, ou seja, de você ampliar esse leque que está reduzido nesse fundamental que é essa palavra. Tá? Basicamente, eu tinha a dizer isso a respeito do aposto. Ocorreu-me também que eu não falei na aula passada, mas falo agora, um outro detalhe importante, que é justamente uma zona nebulosa que existe entre o predicativo e o aposto. Né? Qual seria a diferença básica? Predicativo, a gente sabe que ele já havia um ponto de contato com o adjunto adnominal. Né? E o adjunto adnominal também tinha um ponto de contato com o complemento nominal. O aposto também tem um ponto de contato com o predicativo. Gostaria que vocês prestassem atenção em dois exemplos precisamente. Um deles é extraído daquela música Mulheres de Atenas, do Chico Buarque e do Augusto Boal, que está no disco Meus Caros Amigos, de 1977 ou 76, se não me engano, deixa eu ver, 76. Né? Ou seja, grande parte de vocês, a absoluta, esmagadora maioria, não tinham nem nascido. Mas é um belíssimo LP. É bem legal mesmo. Bom, o trecho da música Mulheres de Atenas é o seguinte: quando eles embarcam soldados, vejam bem que coisa curiosa, na letra do Chico tem uma vírgula. Tem uma vírgula. E ela se justifica por quê? Qual seria a razão? Né? Talvez nos levar a crer que isso aí seja um predicativo afastado do seu referente. Mas não faria sentido essa vírgula. Né? Não faria sentido essa vírgula. Muitas pessoas defendem isto como um predicativo. Só que tem um grande problema que a gente tem que lembrar. O predicativo, ele deve ter sempre, absolutamente sempre, uma base adjetiva. E soldados não funciona aí com um adjetivo. Eu teria de fazer uma forçação de barra muito grande, falando aí que soldados, então, seria uma derivação imprópria, né? Ou seja, quando você transforma uma classe gramatical em outra classe gramatical, entendendo, então, do ponto de vista semântico, de que isso aí tem uma caracterização de adjetivo, para dizer que isso seja um predicativo do sujeito, relacionado com eles. Então, só há uma solução para esse problema. Ainda que muitos colegas defendam isso como predicativo, isso, do ponto de vista técnico, não se sustenta como predicativo, a não ser que eu entenda que esses soldados, essa classe gramatical, que é fundamentalmente um substantivo,
esteja sendo usado aí adjetivamente. Eu acho complicado, mas é uma solução para entender isso com o predicativo, tá? E então, se ele tem uma base que é substantiva, então ele só pode ser aposto. Então, nesse caso aqui, você teria um aposto. O João Ângelo gosta muito de uma médiazinha aí, né? Existia uma categoria sintática mais antiga que chamaria isso de um aposto predicativo. Como enfim, que seria uma possibilidade também. Bom, da mesma forma que a gente tem aí um predicativo que se confunde com um aposto, vejam só o exemplo extraído lá do Primo Basílio do Essa de Queiroz, que diz o seguinte: os castanheiros, vírgula, grandes e concentrados, vírgula, ouviam subir a seiva. Vejam só que coisa curiosa. Eu tenho um termo, que é os castanheiros, e entre vírgulas, na sequência, eu tenho aí uma coisa que o Mário da Gama Cury, o Adriano da Gama Cury, vai chamar de aposto aparente. Parece um aposto, entretanto, não pode ser aposto em hipótese alguma. Então, por que as vírgulas? Porque isto aqui seria, sim, um predicativo do sujeito, que ficaria muito melhor colocado se colocado depois de ouviam. Assim, os castanheiros ouviam grandes e concentrados subir a seiva. Né? Então, esses seriam dois adjetivos que estariam associados ao castanheiros, que é um sujeito, e teria, então, a partir desse, eles ouviam concentrados e grandes, ouviam subir a seiva. Então, seria aí um predicativo do sujeito e não um aposto. Ainda que o Adriano da Gama Cury sugira essa possibilidade, essa categoria gramatical que, de certa forma, equilibra também essa dubiedade que está sendo construída aí. Então, a base é adjetiva, grande e concentrado são dois adjetivos, eles se combinam com os castanheiros e, portanto, estaríamos aí diante de um predicativo do sujeito, já que a sua base é uma base adjetiva. Então, a distinção entre aposto e adjetivo é justamente a equivalência ou a base dessas palavras, desse nome. Ela tem que ser obrigatoriamente um substantivo no aposto. E obrigatoriamente no adjetivo, ele deverá, melhor, no predicativo, ele deverá ter uma base adjetiva. Eu explico mais um outro detalhe, né? Assim como a base do adjunto adnominal também é adjetiva. Vai haver um momento mais para frente que vocês vão ver que a gente vai trabalhar a sintaxe das orações e nós vamos encontrar um fenômeno muito interessante que é a confusão que se faz entre a oração subordinada substantiva apositiva e a oração subordinada relativa, tá certo? Por quê? Explicativa. O que acontece aí? Quer dizer, a oração, se ela é adjetiva, ela obrigatoriamente tem a função sintática de um adjunto adnominal. E, portanto, a sua base obrigatoriamente é adjetiva. Se eu estou diante de uma oração subordinada substantiva apositiva, ela equivale a um aposto. E se ela equivale a um aposto, ela tem de ter base substantiva, tá certo? Então, era isso que eu queria falar para vocês hoje, completando a nossa coronaula passada. E hoje um assunto vai ser extremamente suave, né? Que são os tipos de predicado.
Por que não dei antes os tipos de predicado? Pelo simples motivo que eu precisaria ter que você tivesse o conceito de predicativo do sujeito ou do objeto muito presente. Eu acho para a gente tomar esses conceitos é verificar a lição que nos dá o Evanildo Bechara. Diz o Bechara: quando o predicado exprime uma ação que o sujeito pratica ou sofre, portanto, ou é um sujeito paciente ou é um sujeito agente, o verbo constitui o seu elemento principal. Daí chamar-se verbal a esse tipo de predicado. Então, a primeira coisa que eu tenho que entender é o seguinte: se eu estou diante de um verbo transitivo, direto ou indireto, portanto, com complemento direto ou com complemento indireto, isto é, com objeto direto ou com objeto indireto, esse núcleo desse predicado é o verbo, é a ação verbal que recai sobre um sujeito, certo? Que recai, é aquele enunciado que recai na totalidade. Verbo mais os seus complementos, então nós estamos diante de um predicado verbal, tá certo? Diz mais adiante: quando o predicado exprime uma qualidade, estado ou condição, seu elemento principal é o nome, é um nome, adjetivo ou substantivo, que se refere a um outro nome, que é sujeito, podendo ser um ou ambos os termos representados por pronome. A este tipo de predicado chama-se predicado nominal. Me parece quase absolutamente certo que vocês terão basicamente o verbo de ligação como sendo o elo necessário para a existência do predicado nominal, tá certo? Então, o aluno é brincalhão, né? Machado de Assis foi um escritor, a aluna esteve quieta, né? Enfim, os circunstantes ficaram atônitos com a cena, né? Você vai ter aí, então, o primo parece adoentado, este livro é o meu. Todos esses exemplos, então, recaem sobre uma qualidade, um estado ou uma condição, e, portanto, os predicados, por eles estabelecido o verbo e mais esse predicativo, determinam a existência de um predicado nominal. Ocorre, entretanto, que pode haver a fusão desses dois elementos contidos. Isto é, um verbo com uma marca significativa importante, transitivo direto, transitivo indireto ou intransitivo, que estabelece, ainda nós encontramos com esses verbos a possibilidade de um predicativo do sujeito ou predicativo do objeto. Nesses dois casos, então, nós teríamos uma fusão do predicado verbal com o nominal, dando origem ao chamado predicado verbo nominal. Vamos a alguns exemplos. As meninas assistiram alegres ao espetáculo. Então, esse alegres, ele depende dessa mediação desse verbo, que é um verbo transitivo indireto, assistir a alguma coisa, e é, ao mesmo tempo, um predicativo do sujeito relativo a meninas. Portanto, eu tenho dois núcleos dentro desse predicado: o verbo assistir e o adjetivo alegres, que se refere especificamente ao sujeito, portanto, um predicativo do sujeito. O trem chegou atrasado, o ato de chegar, ele é intransitivo. Quero fazer aqui um parênteses, vocês estão lembrados, quando a gente viu o verbo intransitivo, a gente viu que poderia existir alguns verbos intransitivos que, com muita frequência, vêm associados a um complemento que a gente chama de complemento adverbial. Né? Isso não há na NGB, não existe essa classificação. Entretanto, é bem razoável imaginar que assistindo chegar, ir, vir, enfim, são verbos que admitem com muita frequência
um adjunto adverbial quase que completando o seu sentido, tá? Mas eles são intransitivos. Então, quando eu falo o trem chegou atrasado, atrasado é uma qualidade do trem, né? E o verbo é um verbo intransitivo. Então, eu tenho um verbo intransitivo mais um predicativo do sujeito, eu tenho um predicado verbo nominal. Nomearam meu primo secretário do clube. Ótimo. Eles nomearam meu primo, meu secretário do clube. Então, eu tenho aí um sujeito desinencial ou elíptico. Eles. Vocês têm o verbo com a carga significativa que necessita de um complemento, né? Que complemento? Nomearam meu primo. Ótimo. Então, eles nomearam meu primo. Agora, há uma qualificação desse meu primo, né? Esse meu primo ele vem com um qualificador que depende da nomeação. Portanto, ele é um predicativo do objeto. Novamente, então eu tenho um verbo com carga significativa, um verbo transitivo direto no caso, tenho um objeto direto e tenho um predicativo desse objeto, que é o secretário do clube. Tá? Então, eu estou aí diante dos três tipos de predicado. Retomando, predicado nominal, verbo de ligação, mas predicativo do sujeito, sem problemas. Predicado verbal, verbo intransitivo, verbo transitivo direto, verbo transitivo indireto, esses dois últimos com seus complementos. Você vai ter aí um predicado verbal, já que o núcleo desse predicado é o verbo. E o último caso, o verbo nominal, que você vai ter dois núcleos. Você tem, então, o verbo com carga significativa, portanto, o verbo transitivo direto, transitivo indireto ou intransitivo, mais seus complementos, se houver, associados a um predicativo do sujeito ou um predicativo do objeto. E aí você tem a forma fundida dos dois tipos de predicado num único só, ou seja, formando o predicado verbo nominal. Para que nós completemos a nossa aula de hoje, eu gostaria que vocês pegassem agora, dá uma travada agora no YouTube, peguem o handout das aulas 4 e 5, ou seja, esse último que eu mandei, porque eu vou me valer de alguns exemplos que a gente trabalhou para a gente martelar aí esses três novos conceitos. Então vejam só, 4 ou 5 cavalheiros debatiam uma noite várias questões de alta transcendência. Machado de Assis, né, em O Espelho. Então, 4 ou 5 cavalheiros, sujeito, debatiam um verbo com carga significativa pesada, uma noite um adjunto adverbial de tempo e várias questões de alta transcendência um objeto direto. Portanto, eu estou diante de um predicado verbal, pois não há, nesse caso, nenhum predicativo do sujeito e nenhum predicativo do objeto. Vamos lá, continuando na página 3. Cada criatura humana traz duas almas consigo. O verbo trazer, um verbo que pede um complemento sem preposição, um transitivo direto. Então, eu tenho aí duas almas consigo, eu tenho um objeto direto e, portanto, esse predicado é o predicado verbal. Terceira frase. Meu corpo gostava de Diadorim, diz lá o nosso Guimarães Rosa, em Grande Sertão Veredas. Meu corpo gostava de Diadorim. Nesse caso, de Diadorim, ele é complemento do verbo gostar, com preposição obrigatória, logo um objeto direto, e eu tenho então aí um predicado verbal novamente. Estendi a mão as suas formas, né? A gente viu que há uma ambiguidade interessante aí, né? Você pode estender entender a sua forma como um adjunto adverbial de lugar para onde, né? Mas a gente viu também que a carga significativa aí, ela é muito mais de um objeto direto, dada a essencialidade da questão, né? Então esse também você tem aí um outro predicado verbal. Na página 4, aparece lá: os ventos sopravam fortes.
O verbo soprar é um verbo intransitivo. E notem bem que esse fortes, a gente viu, é um predicativo do sujeito. Portanto, soprar um núcleo do predicado, fortes o outro núcleo do predicado, é um nome e está qualificando o ventos. E nesse sentido, então, eu tenho um predicado, verbo nominal. O excelente mestre foi julgado incompetente pelos alunos. Então, notem bem, foi julgado incompetente pelos alunos. Vocês têm aí um verbo passivo, vocês têm pelos alunos o agente da passiva, você tem incompetente, uma qualidade que é observável apenas a partir do julgamento. Portanto, eu tenho aí um predicativo do sujeito. Verbo, predicado, verbo nominal. Ainda na página 4. Os alunos assistiram às aulas muito excitados, como apareceu no exemplo que eu estava dando lá do Evanildo Bechara. Então, aí você tem as aulas muito ansiosos, predicativo do sujeito, e as aulas aí, então, um objeto indireto. Então, é um acraseado, assistir a, tá certo? E não assistir algo. Depois, a tarde ficou chuvosa, ou seja, você tem aquele estado, aquela mudança de estado. Então, você tem aí um predicado nominal. Então, eu tenho aí chuvosa como predicativo do sujeito e, portanto, eu tenho um predicativo nominal. Agora, vamos pensar bem nessas duas frases. Os alunos deixaram o mestre furioso. Eu posso pensar assim: os alunos tornaram o mestre furioso. Nesse caso, seria um predicativo do objeto, e aí eu teria o quê? Você teria um verbo nominal. Agora, eu posso dizer deixar no sentido de abandonar. Os alunos abandonaram aquele mestre que era furioso, né? Então, aí eu tenho um adjunto adnominal, furioso, e aí eu tenho um objeto indireto junto com o verbo deixar com o sentido de abandonar. Aí eu teria um predicado verbal. Os alunos, segundo exemplo, os alunos julgam excelente o mestre incompetente. Julgam excelente o mestre incompetente. Então você tem aí julgar o mestre incompetente, você tem incompetente como predicativo do objeto e, portanto, você tem um predicado verbo nominal. Tá certo? Ok. Vamos lá. Os dois últimos exemplos. O professor bêbado deu aula hoje. Então, deu aula, você tem o transitivo direto, e poderia ser também indireto, e direto e indireto, pode ser usado das duas formas. Deu aula hoje, então isso significa aula objeto direto, verbo transitivo direto, predicado verbal. O professor deu aula hoje bêbado, você tem um predicativo do sujeito bêbado, relativo ao professor, e deu aula, o objeto direto, tá certo? Um predicado verbo nominal. Eu acho que com isso nós conseguimos vencer mais um ponto da nossa gramática da língua portuguesa para o latim e o grego antigo. Quero dizer também que ficou faltando da aula passada, para aqueles que são estudantes de grego e de latim, que é muito importante que vocês revejam a parte do latim e do grego, principalmente com relação ao adjunto adnominal e ao complemento nominal, porque aí é uma grande questão que aparece tanto numa língua quanto na outra, né, tanto no grego quanto no latim, que é a questão, fundamentalmente, do genitivo subjetivo e do genitivo objetivo. O genitivo usado subjetivamente é um adjunto adnominal. O genitivo utilizado, o genitivo objetivo, é quando você tem um complemento nominal. Então, é naquela questão, a lembrança de meu pai alegrou-me. Se sou eu que lembro do meu pai, é um genitivo objetivo do meu pai. Se eu falo que eu lembrei do meu pai e isso me alegrou, então aí eu tenho um genitivo subjetivo e estaríamos diante de um adjunto adnominal.
Vale lembrar também que no caso do genitivo que indica posse, pode haver também, tanto em grego como em latim, você também vai ter aí um caso de como se fosse um genitivo subjetivo. Afinal, ao você indicar a posse de alguma coisa, a propriedade é daquele que indica, tá certo? É isso. Então, temos por hoje a nossa coronaula número 14 e eu espero que vocês passem bem a semana, estudem bastante. Estou deixando, então, hoje ainda no Moodle, o, os exercícios, o handout e, além disso, o link da coronaula. Portanto, desejo a vocês uma ótima semana e até a próxima, se tudo der certo. Forte abraço.